Aleluia. Eu cumprimento a eleita com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, estamos na casa do Senhor e na presença do Senhor há fartura de alegria. Quantos aqui estão alegres, felizes em estar na casa do Senhor? Aleluia. Pegue a sua Bíblia, abra, aleluia, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos, capítulo 5 e versículo 18. Enquanto os irmãos procuram, eu quero fazer aqui os meus agradecimentos a Deus, aleluia, pelo privilégio de estar mais uma vez, aleluia, convite para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Deus. Aleluia, hoje e eternamente. Agradecer Ele pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a convite do nosso irmão Jean. Que Deus abençoe o meu amado irmão e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, dirigente pastor Sebastião, pastor Sabá, a qual nós estávamos juntos lá no Acampa. Uma área, ele estava na cozinha trabalhando junto e soube que ele está enfermo, mas, aleluia, Jesus vai restaurar a saúde do seu servo e logo ele estará aqui conosco, adorando o nosso Deus em nome de Jesus. Louva a Deus, aleluia, pelo vice-dirigente desta igreja, o presbítero Isanias. Deus abençoe, seja louvado pela sua vida, Deus abençoe o ministério e a família do meu irmão. Aleluia, ao segundo vice-dirigente, né, irmãos? O diácono, aleluia, Zaleano. Deus abençoe a sua casa, varão de Deus, e todos os obreiros aqui na minha retaguarda. Deus abençoe, Jefferson, meu amado irmão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 18. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra que diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém? Sente glorificando a Deus. Culto da família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ano passado eu teve que trabalhar fora da cidade e eu pedi permissão primeiramente a Deus, aleluia, a porta se abriu, mas longe da cidade, longe da minha família, e em julho do ano passado fui também ao Templo Central, pedi permissão para o nosso segundo vice-dirigente, nosso saudoso pastor Demi, que já está com o Senhor, e ele, aleluia, no gabinete, me deu uma palavra, aleluia, e também ele me falou uma palavra em que nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas e logo depois a nossa família, irmãos. A nossa família. Devemos honrar a Deus e honrar também a nossa família. Então, aleluia, eu trabalhei ano passado longe de casa, aleluia, mas deu tudo certo, graças a Deus, debaixo da bênção do nosso pastor, de Deus e do nosso pastor, fizemos um bom trabalho e aqui estamos, aleluia, para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a convite do irmão Jean, estamos aqui, aleluia, para ministrar a palavra de Deus. Culto da família, irmãos. Eu posso dizer aos irmãos que, aleluia, Jesus me salvou, aleluia, no culto de família, no evangelismo, aleluia, e à noite era o culto da família. E Deus, aleluia, fez uma promessa, aleluia, logo, logo vou estar contando para os irmãos, que salvaria a minha família através da minha perseverança. Aleluia. E Deus, ele cumpriu
com a sua promessa. É por isso que eu quero aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dizer aos irmãos que minha esposa não está me acompanhando com meus filhos, pois nós temos alguns cargos na casa do Senhor e na congregação Água da Rocha. Somos diretores de jovens, adolescentes, damos apoio também às crianças e somos também vice-dirigente da congregação Água da Rocha, e por esse motivo ela não me acompanhou. Aleluia, mas eu louvo a Deus que cheguei e aqui estamos para meditar na palavra do Senhor, tá bem? Amados e queridos irmãos, aleluia. O texto ao qual nós lemos, a narrativa do capítulo 5, aleluia, do livro de Marcos, aleluia, nos conta um acontecimento, uma história, aleluia, de um homem, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluia, vivia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso até dizer que ele não vivia uma vida, aleluia, louvado seja Deus, mas esse homem, aleluia, era escravizado, aleluia, louvado seja Deus. Este homem era atormentado, este homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele, louvado seja Deus, tinha, aleluia, uma vida muito atribulada, muito, aleluia, distante, aleluia, do Senhor. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Ele veio para fazer essas coisas. Se ele pudesse, aleluia, nos tragar, aleluia, ele faria isso, mas ele não pode. Porque há um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está do nosso lado, que cuida de nós, que nos protege, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o trabalho do inimigo de nossas almas é fazer isso, é destruir as famílias, é destruir lares, aleluia, é de matar, é de roubar sonhos, é de roubar projetos, aleluia, a luta dele é para isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver, aleluia, neste texto, louvado seja Deus, logo no finalzinho, quando ele é liberto, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, aleluia, não permite, aleluia, que ele vá com ele, aleluia, ele pede para estar com Jesus, para ir com Jesus, aleluia, mas Jesus olha para ele, louvado seja o nome do Senhor, este homem, louvado seja Deus, aleluia, que vivia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos relata, aleluia, que a sua moradia, que a sua vivência, a sua convivência, não era mais na sua casa, não era, aleluia, no meio da sua família mais. Ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vivia, louvado seja o nome do Senhor, dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atormentado, aleluia, por espíritos malignos. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos ver que a vida deste homem era tão conturbada, tão atribulada, aleluia, que quando Jesus, louvado seja Deus, chega ali, aleluia, naquela cidade, que coloca, aleluia, a planta dos seus pés, aleluia, este homem, aleluia, ele corre do cemitério, louvado seja Deus, em direção, aleluia, de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, e ali, aleluia, quem tem um diálogo, uma conversa com Jesus, aleluia, não é, aleluia, o próprio homem, mas é as legiões, aleluia, são os espíritos malignos que atormentavam, aleluia, aquele homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ali, aleluia, eles falam para Jesus que eles são muitos, aleluia. Eles falam, nós somos, aleluia, meu nome é Legião. Jesus pergunta, quem és tu? Aleluia, meu nome é Legião porque nós somos muitos, louvado seja Deus. E se nós formos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, estudando, aleluia, esta palavra, aleluia, uma legião de soldados romanos era composta por 6.000, 5.000 soldados de infantaria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e olhando, aleluia, para as legiões que este homem possuía, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual este homem vivia atormentado, aleluia, louvado seja Deus, eram, aleluia, de 2.000,
Posso dizer assim porque, aleluia, quando eles, aleluia, chegam na presença de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, meus amados queridos irmãos, que quando Jesus chega naquela cidade, que ele coloca a planta dos seus pés, aleluia, vem este homem do cemitério, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se chega diante de Jesus, ele dobra os seus joelhos, os demônios dobram, aleluia, os seus joelhos, aleluia. Jesus pergunta: quem és tu? Ele diz: nós somos legião. Meu nome é legião porque somos muitos, aleluia. Mas a palavra destes demônios é: aleluia, ó Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste antes do tempo nos atormentar, aleluia. Eles sabem, meus amados e queridos irmãos, que, aleluia, a hora, o tempo está contado para Satanás e seus demônios, aleluia. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz: e o diabo que os engana foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eles sabem da sua sentença, eles sabem que um dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles vão pagar por tudo o que eles fazem, louvado seja o nome do Senhor. Não só pela vida, aleluia, das famílias, mas pela vida de todas as pessoas, aleluia, que infelizmente se encontram nesta situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este homem nos representa, amados e queridos irmãos, muitas pessoas que estão distantes de sua casa, que estão distantes da sua família, longe da sua família, aleluia, não porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quiseram, mas, aleluia, tiveram algumas escolhas erradas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o homem, aleluia, decide pecar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem, aleluia, não tem um caminho certo, aleluia, uma direção certa, aleluia, o destino dele é pecar. Louvado seja o nome do Senhor. E através, aleluia, dos seus erros, louvado seja o nome do Senhor, o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele cai, aleluia, em manjares, aleluia, se torna, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes um viciado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos, aleluia, filhos e filhas, homens e mulheres, não conseguem voltar para a sua casa, aleluia, porque tem um vício maldito. Louvado seja o nome do Senhor. Há espíritos malignos, aleluia, que atormentam essa pessoa, escraviza essa pessoa em algo em que não encontram forças, aleluia, nem direção mais nas suas vidas, e infelizmente acabam vivendo pelas ruas, sendo escravizada pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o inimigo aproveita, aleluia, de, louvado seja o nome do Senhor, destruir com a vida dessas pessoas. Quantos na Cracolândia, em São Paulo, quantos filhos e filhas, homens e mulheres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que deixaram a sua vida social, aleluia. Há poucos dias eu vi a entrevista de uma mulher, aleluia, pedagoga, formada, aleluia, uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que tem todos os seus estudos, aleluia, completos, superiores, formados, aleluia, infelizmente estão lá dentro da boca, aleluia, consegue sair de lá, não consegue voltar para a sua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque estão ali aprisionadas, atormentadas, escravizadas, aleluia, pelo vício das drogas. Não somente aqueles que têm o vício das drogas, mas também das bebidas. Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia entrou um cidadão dentro da igreja procurando dormir, um senhor de idade que anda pelas ruas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem entrou, aleluia, pela porta da igreja e queria só um canto para dormir. E ali ele deitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O porteiro queria tirar ele para fora, mas ele não conseguiu. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fui lá e disse: não deixe ele dormir aí. Aleluia, o Espírito Santo, aleluia, me impulsionou a fazer uma oração por aquela alma. Louvado seja o nome do Senhor.
porque olhando para aquele homem, aleluia, eu me via, aleluia, irmão Jean, naquela mesma situação há 11 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos, aleluia, não estão deitados pela beira das chuvas? Pessoas que têm famílias, que estão distantes, aleluia, da sua cidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Os espíritos malignos, aleluia, tiraram essas pessoas de dentro dos seus lares, do meio da sociedade, e levaram para outras cidades, aonde vivem uma vida sem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sem rumo, sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, infelizmente. Pessoas que precisam, aleluia, ter um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Olhando para este gadareno, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E olhando para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para o versículo 18, aonde nós lemos a palavra do Senhor. Nós vamos ver, meus amados queridos irmãos, este homem liberto. Aleluia, este homem, louvado seja Deus, que viveu por muitos e muitos dias longe da sua casa, longe da sua família, longe dos seus parentes, aonde a sociedade o desprezou. Infelizmente, aleluia, é isso que acontece, aleluia, com todos aqueles que têm uma vida dessa forma. A sociedade não abraça, a sociedade despreza. Louvado seja Deus, infelizmente, aleluia. E quem que tem que abraçar esta causa? É eu, é você, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque comigo, aleluia, não foi, louvado seja o nome do Senhor, os programas sociais, aleluia, não foi o conselho, mas foi Jesus Cristo de Nazaré, foi a igreja do Senhor que enviou alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Este homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas relata, aleluia, que este homem andava nu muitas das vezes. Aleluia, o próprio Satanás tocando na moral do homem. Louvado seja o nome do Senhor, como diz o pregador. Aleluia. E o que mais me chamou a atenção também, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é que, aleluia, quando ele está diante de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, quando Jesus, aleluia, louvado seja Deus, permite que os demônios entrem, aleluia, em uma manada de porco, onde pastores de porcos estavam ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, apacentando as suas criações de porcos, porque Gadara vivia disso. Era um povo ímpio, louvado seja o nome do Senhor. Decápolis era dividido em 10 cidades, essas 10 cidades, louvado seja o nome do Senhor, eram, aleluia, habitadas por pessoas ímpias, aleluia, louvado seja Deus, viviam, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de criações de porcos, e ali, louvado seja Deus, estavam algumas pessoas apacentando, aleluia, seus porcos, e Jesus permite, aleluia, que esses demônios, que esses espíritos malignos, aleluia, se apossam daqueles porcos. E nós vamos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, aleluia, que aqueles porcos, aleluia, eles caem no mar, aleluia. Eles caem, aleluia, no mar, e todos aqueles porcos morrem afogados. E aqueles homens, aleluia, que estavam ali no campo, as pessoas que estavam ali por perto, viram aquela situação. E a Bíblia nos diz, meus amados queridos irmãos, que eles vão para a cidade, vão para os campos, e eles entram na cidade anunciando, aleluia, o que tinha acontecido. Louvado seja Deus, aleluia. Mas infelizmente, louvado seja o nome do Senhor, eles não foram anunciar, aleluia, a libertação de uma alma. Eles foram, infelizmente, aleluia, dizer que os seus porcos morreram todos. Louvado seja o nome do Senhor, através de um homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, de imediato, aleluia, a população chega. A Bíblia diz que a população chega, os moradores chegam para ver aquela situação.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que eles não chegam para abraçar a causa, aleluia. Eles não chegam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para se alegrar, aleluia, da maravilha que Deus fez na vida de alguém. Infelizmente é assim, aleluia, infelizmente é assim, irmãos, que acontece, aleluia. Quando alguém é liberto, aleluia, do vício das drogas, quando Jesus liberta a pessoa do vício da bebida, da prostituição, ainda tem gente com coragem de abrir a sua boca e dizer: não vai demorar muito, isso daí não vale nada, não vai durar muito. Infelizmente é isso que acontece, aleluia, louvado seja Deus. Então eles chegam, aleluia, para ver o que tinha acontecido. Eles olharam, sabe para quê? Aleluia, presbíteros, pelo prejuízo, aleluia, que tiveram. Eles não se preocuparam com aquela alma, com aquele homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vivia pelos montes gritando, aleluia, que por muitas vezes essa própria sociedade pegavam ele e amarravam ele com correntes, com cadeias para prender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não vieram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus. Eles não vieram, aleluia, para agradecer a Jesus pela salvação, pela libertação de uma alma que vivia morando no cemitério, aleluia, que ficava se ferindo com pedras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não vieram para isso. Infelizmente existem pessoas assim, aleluia, que querem saber do seu eu, aleluia, que querem saber, aleluia, da sua condição financeira, da sua conta bancária, louvado seja Deus, do seu negócio, aleluia. Eles não vieram para glorificar o nome de Jesus. Eles não vieram, aleluia, para pegar aquela alma, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não vieram para dizer: Senhor, muito obrigado para libertar a vida deste homem, aleluia. Era feia a situação que ele vivia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles vieram, sabe para quê, irmãos? Para expulsar Jesus de suas províncias. Eles olham para Jesus e dizem: vai embora, aleluia, 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 vai embora, aleluia. Mandaram Jesus embora, infelizmente, aleluia, louvado seja Deus. Mandaram Jesus pegar o barco: olha, vai embora. Olharam para o que tinha perdido, mas não tiveram coragem de se alegrar com a libertação de uma alma, louvado seja Deus. Mas o final disso aqui alegra o meu coração, irmãos. Jesus, aleluia, ele não abre a sua boca para discutir, não. Jesus, aleluia, ao libertar, aleluia, a alma deste homem, ele vai embora, ele volta para o barco. E antes de ele voltar para o barco, aleluia, aquele homem, a Bíblia diz que ele já estava sentado, ele estava vestido. As pessoas viram ele sentado, vestido em seu perfeito juízo, e mandam Jesus embora. Aí este homem: Senhor, deixa eu ir contigo, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus olha para ele, aleluia, e diz: não. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus. Jesus estava falando para ele: volta para a tua casa, meu filho. Tem alguém te esperando lá, aleluia. Tem teu pai, tem tua mãe, aleluia. Tem teus irmãos, aleluia. Este homem tinha uma família, irmãos. Este homem tinha uma família, aleluia. Eu creio que esta família um dia tinha esperança que ele voltasse para a sua casa. Volta para os teus significa esposa, filhos. Eu acredito que aquele homem tinha uma esposa, tinha um filho, irmãos.
tinha filhos, tinha uma casa própria. Jesus fala para ele: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia. Olha o testemunho deste homem. Uma vez, aleluia, me convidaram para ministrar, aleluia, primeira vez. Aí eu fiquei muito preocupado, novo convertido, aleluia, e eu fiquei preocupado, presbiterizanista. O que eu vou pregar? Eu não conheço muito bem a palavra e chegando lá vou me enrolar. Mas eu vou ler, vou meditar em alguma palavra. Estava nervoso, preocupado. Aí furou o pneu da minha bicicleta, aleluia. Eu fui levar para um amigo nosso consertar. Quando eu deixo a bicicleta lá, e ele diz: vem mais tarde, pega a tua bicicleta, tá bom. E eu voltei pelo mesmo caminho, louvado seja o nome do Senhor, vim para casa. Quando eu olhei para frente, tinha alguém no meio da rua, um presbítero da casa do Senhor, aleluia. E quando ele me vê, ele não volta para dentro do seu quintal, ele fica lá no meio da rua, aleluia. Quando eu cheguei perto dele, aleluia, ele falou: a paz do Senhor, meu irmão, e me deu um abraço, e falou bem aqui o Espírito Santo. Ele falou: soldado, o nosso testemunho vai fazer diferença nessa terra. O nosso testemunho, aleluia, também faz a diferença. O nosso testemunho ainda salva almas, vai salvar muitas almas. Quem era nós, irmão? Quem era nós, varão, aleluia, outrora, pela rua, bêbado, dormindo pela rua, dormindo pela casa dos outros, aleluia, escravo do pecado. Olha só o que Deus fez na nossa vida, varão, aleluia. Deus falando comigo no meio da rua. Deus me dando uma palavra no meio da rua. O nosso testemunho é aleluia. E calamandará, o nosso testemunho faz a diferença, irmãos. O nosso testemunho. Quem era eu? Quem era você? Aleluia. Antes de, aleluia, se encontrar com esse Jesus poderoso. Eu confesso aos irmãos que eu vivi muitos anos escravizado por Satanás. Eu confesso aos meus irmãos e não tenho vergonha de dizer que eu dormia pela rua, pelos bares, pelas casas dos outros, esquecia da minha família, passava a semana inteira longe de casa, 5, 7, 8 dias, aleluia, bebendo, louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa chorava. Ela falava para mim: para com isso, larga essa vida de mão, aleluia. E chorava, e eu chorava junto com ela. Eu vou parar. Não demorava 3, 4 dias, eu já estava na rua de novo, irmão. Bebendo, jogado, Jefferson. Jogado, irmãos, bebendo, jogado. Não vinha para casa. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha esposa, aleluia, não aguentou mais, aleluia, e disse para mim ir embora de casa, para me sair de casa. E quando ela me pediu isso, louvado seja Deus, nosso filho estava doente. Eu deixava meu filho doente em casa para beber, irmãos. Não tinha responsabilidade, aleluia. E ela tinha que sair para trabalhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia ela me mandou embora de casa, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho vergonha de falar, irmão, testemunho. É testemunho, irmãos. Aí eu falei para ela que ia embora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas só ia embora depois que meu filho melhorasse. E ela foi para o trabalho dela, eu fiquei na porta de casa, sentado, pensando na vida, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho, louvado seja Deus, aleluia, vinha na rua de casa 4 irmãos evangelizando. Aleluia. E veio um irmão em direção a mim. E ele disse: irmão, eu posso sentar do seu lado? Eu disse: pode sentar. Ele falou nos meus ouvidos e disse assim: Deus, ele tem um propósito na sua vida. Jesus, aleluia, tem um propósito na tua vida, irmãos. Irmão,
E eu vim aqui, meu irmão, aleluia, impulsionado, lhe convidar hoje de ir para o culto conosco, para ouvir a palavra. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. E quando ele começou a falar aquelas palavras, o meu filho veio, deitou sobre a minha coxa, começou a passar mal. Ele olhou para o meu filho e disse: irmão, vamos entrar dentro da sua casa, o Senhor me permite, eu vou orar por você, pelo Senhor e pelo seu filho, o Senhor permite. Eu digo, comecei a chorar, eu permito. Aleluia. Então aquele homem entrou dentro de casa, logo em seguida chegou os outros irmãos e irmãs, aleluia, entraram dentro de casa, aleluia. Ele disse: pegue seu filho no seu colo, Jesus vai restaurar a sua vida, e Jesus vai curar o seu filho, o Senhor crê? Eu digo, eu creio. Ele estendeu as suas mãos, eu senti algo diferente nas mãos daquele homem, que vinha queimando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Deus curou meu filho ali, irmãos. Ele disse: deita essa criança nessa cama, irmão, que ele está curado. E eu lhe espero lá na congregação hoje, irmão. Fala conosco, ouvir a palavra de Deus. Quando foi à tarde, minha esposa chegou do trabalho, aleluia. Quando foi 7 horas da noite, comecei a me arrumar. Ela disse: tu não foi embora? Eu digo: não, não fui embora, mas eu falei para tu ir embora. Eu não quero te ver mais aqui em casa. Procura o teu rumo. Eu digo: não, não vou. Eu vou para a igreja. Ela começou a rir. Me arrumei e fui para a congregação Monte Carmelo, dia 28 de janeiro de 2015. Eu entrei naquela congregação, quase no último banco da igreja. E aquele homem que estava pregando, aleluia, não me lembro muito bem quem era, mas aquele homem começou a falar a minha vida por inteiro. Aleluia, louvado seja Deus. E ali eu comecei a chorar. Quando eu me deparei, tinha alguém do meu lado. Ele falou: é hoje que, a partir de hoje, Jesus vai transformar a tua vida e mudar a tua história, aleluia. Eu não tinha força para me levantar, ele pegou pelo meu braço, aleluia. E ali aquele homem, aleluia, me levou lá na frente. Eu entreguei a minha vida para Jesus de Nazaré. No culto de família, Jesus salvou a minha vida. Quando eu voltei para casa, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que comecei a tirar meu sapato chorando. Minha esposa falou: o que foi que aconteceu? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ela falou para mim: será que isso vai dar certo mesmo? E saiu, aleluia. E eu falei com o Senhor. Eu falei: Senhor, a minha vida a partir de hoje está nas tuas mãos, Pai. Se o Senhor quiser que eu permita estar aqui em casa, ainda me permite, Pai. Mas cuida de mim, me segura pela minha mão, me dá direção, aleluia. Muda a minha história, louvado seja Deus. A minha vida pertence a Ti, aleluia. Sou eu orando a Deus ali. Se eu contar tudo aqui, irmão, não vamos esgotar o horário, passar pela madrugada. Mas eu quero dizer, aleluia, nessa noite, que Jesus, Ele liberta. Que Jesus, Ele liberta. Ele liberta o drogado. Ele liberta o viciado em álcool. Ele liberta, aleluia, o viciado em jogos, em prostituição. Ele liberta. Ele liberta, irmãos. Ele cura. Ele salva. Aleluia. Ele cuida, aleluia. Ele transforma a vida. Ele muda a história, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ele mudou, aleluia, transformou a vida desse gadareno, aleluia, colocou ele, louvado seja o nome do Senhor, sobre os seus pés e disse: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes com grandes maravilhas te fiz e como teve misericórdia de ti, aleluia. Aquele homem voltou para a sua casa, presbítero Isanias, aleluia, voltou para os seus, aleluia, e anunciou em Decápolis, em toda a região.
através do seu testemunho. E calamandarás, fique de pé nesta noite, irmão. Jesus está aqui neste lugar, aleluia. O dono de tudo está aqui neste lugar. O Jesus que transforma a vida, que liberta, está aqui neste lugar, aleluia. E me impulsiona a dizer para você nesta noite, irmão: se você tem alguém na sua família, aleluia, louvado seja Deus, que é viciado em drogas, no álcool, prostituição, seja qualquer tipo de coisa, aleluia, Jesus visita a tua casa, Jesus visita a tua família, Jesus visita o teu parente que vive dessa maneira e vai libertar para a glória do Senhor Jesus. E vai lhe colocar, aleluia, num púlpito, testemunhando da palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Quem crê, adora. Quem crê, adora. Quem crê no Jesus que transforma, quem crê no Jesus que liberta, Ele vai libertar os teus. Ele vai libertar, irmão. Ele vai libertar. Continue orando, continue crendo em Jesus de Nazaré. Ele vai libertar. Ele vai libertar, irmãos. Se você tem algum familiar que vive nesta vida escravizada pelo adversário, pelo inimigo de nossas almas, creia no Senhor, creia no Senhor. Não pare de orar por ele, não pare de orar por ela, aleluia. Jesus vai transformar, vai virar essa história, aleluia, vai libertar, aleluia, porque no nome de Jesus há poder. Assim como o Senhor Jesus transformou a minha vida, Ele transformará a vida dos teus. Ele vai libertar, irmãos. E você ainda vai testemunhar ainda, louvado seja o nome do Senhor, do grande milagre que o Senhor vai fazer na vida, aleluia, de qualquer parente seu que vive nessa situação. Assim como Ele libertou o gadareno, assim como Ele colocou esse homem de pé, mandou ele voltar para a casa dele, para sua família. Esse homem que virou um grande missionário, esse homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi para o seio da sua família. O ministério começa debaixo de casa, irmão. Jesus, aleluia, com poucos dias, aleluia, por poucos meses, fez uma promessa na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fui para um culto de família na igreja, mas a minha esposa e meus filhos não me acompanharam, porque eles não eram crentes. Minha esposa não servia a Deus, ela seguia outra denominação. E outra coisa, minha esposa não gostava de crente, só me tolerava porque eu era esposo dela. Aleluia, neste dia eu convidei ela: tira um tempo para ir com a gente, comigo, para o culto de família, eu quero muito que você vá. Ela disse: eu não vou hoje, vai ter o terreirão da escola dos meninos e eles têm que ir, eu vou para lá. Nesse dia, aleluia, louvado seja Deus, eu tirei o sapato dos pés, eu digo, não vou para a igreja, eu não vou ser minha família para a igreja, mas o Espírito Santo veio aqui e disse: vai, aleluia, te levanta, vai, louvado seja Deus, aleluia. E eu fui para a congregação, cheguei lá, sentei lá no meio, atrás dos jovens, ali eu estava, o irmão pregando a palavra de Deus, saudoso presbítero Joás, culto da família, aleluia. No final da pregação ele disse: eu convido todas as famílias aqui na frente, aleluia. E todas as famílias foram, e eu estava lá sentado, aleluia. Algo veio no meu coração: te levanta, vai lá à frente receber a oração, aleluia. Quando eu fui lá na frente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, veio alguém do meu lado, um obreiro da casa do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E Deus falou na boca dele: filho, não temas, aleluia, eu vou salvar a tua família, a tua casa, e tu verás, aleluia, a tua casa na minha presença. Eu tomei aquela palavra, levei para o meu coração, acreditei, perseverei, e com meses, aleluia, depois, Jesus salvou a minha esposa. Junto dela veio minha cunhada. Firmei meus filhos nos caminhos do Senhor. E calamandarás, vida cantaramalá.
E logo em seguida, aleluia, a pandemia, Jesus salvou a minha mãe. Eu tive o privilégio, aleluia, de orar por ela. E Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, está operando e vai continuar a operar no meio da família. Vai operar na vida da tua família também. Continua crendo nas promessas de Deus, em que os teus serão salvos para a glória do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, e por aqui eu encerro. Aleluia, louvado seja Deus. Que ministério começa dentro de casa. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois que Deus começou a confirmar suas promessas na minha vida, aleluia, louvado seja Deus. Veio as lutas, veio as provações, mas nós estamos de pé. Os nossos pés estão firmados na rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que transforma a vida, aquele que salva, que muda a história. Aleluia, meus irmãos, fiquem com esta palavra e eu chamo todas as famílias. Aleluia, o Senhor me permite, presbíteros, eu quero convidar todas as famílias aqui. Aleluia, mas sou eu, mas você está representando a tua casa, a tua família. Meu pai não é crente, Deus vai salvar teu pai. Minha mãe não é crente, Deus vai salvar tua mãe, os teus irmãos, a tua família. Vem aqui na frente representar, aleluia, a tua família. E Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como fez, aleluia, na minha vida, na minha família, também na tua, em nome de Jesus Cristo. Vem crendo, você que se sente enfermo, Deus vai te curar nessa noite. Aleluia. Se você entrou por aquela porta preocupado, aleluia, Deus vai tirar essa preocupação e trará renovo para a tua vida. Descanse o teu coração e creia no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, aleluia, e vamos falar com aquele que transforma vidas, aquele que muda a história, meu irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aleluia, neste momento, meu Deus, aqui estão, Senhor, famílias, meu Deus querido, e famílias, Pai, aleluia, filhos representando as suas famílias. Se porventura tiver alguém aqui, Pai, que, aleluia, não tem a sua família ainda te servindo, Pai, que ainda não entregaram as suas vidas, Pai, a Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, meu Deus querido, aleluia, e peço a Ti, Senhor, que através da perseverança dele e dela, os seus pais serão salvos, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a sua família, aleluia. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo serão salvos, aleluia, pela perseverança do teu servo, pela perseverança da tua serva, Senhor, aleluia, Deus. E as famílias que aqui estão, meu Pai amado, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, proteja a família Maranata. Louvado seja o nome do Senhor. Visita o nosso pastor, que não está bem de saúde, Pai. Deus, em nome de Jesus, restitui a saúde do teu servo, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu te peço, visita ele, a sua casa, todo o ministério desta congregação, todos os departamentos, o irmão Jean, meu Deus querido, abençoe a sua família, Deus, abençoe o seu trabalho, o seu lar, meu Deus, o seu ministério, aleluia, este departamento, meu Pai amado, a qual, Senhor, eles estão na direção, que o Senhor continue abençoando no nome de Jesus, e abençoa, Pai, toda a família Maranata nesta noite. Oh, meu Deus amado, continue iluminando para esta igreja, esta família. Deus, eu oro, Senhor Deus querido, aleluia, que o Senhor derrame bênçãos sobre a família dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E se tiver algum familiar de cada um deles, Pai, que ainda estão, Senhor, escravizados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se tiver algum vício, meu Deus, aleluia, eu te peço, meu Pai, salva ele, salva ela. Tu tem propósito, tu tem promessa, tu tens, Senhor, algo para a vida deles. Salva, meu Jesus amado, eu te peço nesta noite também, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a família, a congregação Maranata.
todas as famílias. Aleluia, que Deus abençoe as vossas casas, que Deus proteja os vossos filhos. Aleluia, que Deus proteja os vossos maridos e esposa, toda a sua casa seja preservada, aleluia, por Jesus. Continue preservada, aleluia, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, igreja do Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.